mais um momento que nós temos para adorar o nosso Deus, é mais um momento para nós estarmos colocando a nossa vida no altar, e eu quero, juntamente contigo, louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para todo sempre, amém? Quero orar contigo nesta manhã, início de tarde, amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. O teu nome é exaltado entre nós, ó Pai, as tuas maravilhas, aleluia, são verdadeiramente essenciais às nossas vidas, e nós o glorificamos, nós o bendizemos na beleza da tua santidade. Continua, ó Deus, visitando-nos, visita as famílias, visita, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai. Opera na criança, no adolescente, no jovem, no adulto, no ancião, na anciã. Ah, Deus, esteja, Senhor Deus, tomando cada um de nós pelas mãos, ó Pai, nos elevando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, até o ponto, ó Pai, em que nós possamos, ó Pai, esvaziar de nós mesmos, ó Pai, para nos encher, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, por esta live, Senhor Deus, que encontra, Senhor Deus, aquelas pessoas, aqueles amados irmãos, ó Pai, com os corações, ó Pai, quebrantados, ó Pai, prontos, Senhor Deus, a Te adorar, a Te buscar, Senhor Deus, a render diante do Senhor. Toma, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, todos os nossos amados irmãos do grupo, Dona Valéria, Senhor Deus, esteja tomando, Senhor Deus, também Sr. Renato, toma também, Senhor Deus, a irmã Neia, toma, Senhor Deus, também, Senhor Deus, em nome de Jesus, a tia Nicinha, meu amado irmão José Vidal, Senhor Deus, esteja tomando a todos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Ministra, Senhor Deus, sobre cada qual, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que estejam se enchendo, Senhor Deus, da Tua presença, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, por todos aqueles que têm clamado pelo pão cotidiano, têm clamado, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, por uma porta aberta, Senhor Deus, também, Senhor Deus, pelo soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Aquele que tem, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por situações dificílimas, ó Pai, tem, Senhor Deus, clamado ao Senhor, ó Pai, porque, Senhor Deus, os médicos, ó Pai, não dão conta, Senhor Deus, do seu problema, Pai. Também, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, são tantas pessoas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, enfrentado, Senhor Deus, os hospitais, ó Pai, enfrentados, Senhor Deus, os UPAs, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, Pai, te pedindo, Senhor Deus, que o Teu grande amor, o Teu grande poder esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, aleluia, da Tua unção, Senhor Deus, do Teu milagre, Senhor Deus, da Tua cura, Senhor Deus, sobre Teus filhos e filhas, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, também aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, no coma, Pai, desperta, Senhor Deus, ó Pai, aquele que está dormindo, Senhor Deus, ó Deus, no sono, Senhor Deus, induzido, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, poderosamente, assim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, assim nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu quero clamar, assim eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo o tempo nosso Deus tem sido maravilhosíssimo, e eu louvo, engrandeço, magnifico ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que seja um tempo de bênção, um tempo de nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar, que seja um tempo aí onde o Senhor venha falar conosco, operar de uma maneira abundante e transbordante, amém? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu quero te convidar a nós estarmos aí lendo em 2 Timóteo, capítulo 2 e 3, nós vamos estar fazendo menção deste livro aí de 2 Timóteo 2 e 3, para honrar, para magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. 2 e 3 de 2 Timóteo,
Diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, que o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim que agrade aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Amém? Segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos, aleluia, por isso sofro isso, trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Glória a Deus por isso. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele também viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Traz essas coisas à memória, ordeno-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam ao Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão. Os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Glórias a Deus. Ricardo, seja bem-vindo. Ju também. Melônio, seja bem-vinda em nome de Jesus. Jucivaldo, um abração para ti. Deus te abençoe, seja bem-vindo aí
nesta tarde, agora já tarde, Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada amado irmão e cada amada irmã que já estão conosco aí, em nome de Jesus, amém? Eu quero te convidar também a 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos para o capítulo 3 de 2 Timóteo, vamos fazer menção também. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aleluia. Versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, e sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listras, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos, aleluia, e o Senhor de todas me livrou, amém? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando-os e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, tendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Glórias a Deus. Alex, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Eu quero convidá-los agora, nós vamos para o livro de Isaías, ou melhor dizendo, Isaías não, nós terminamos já o livro de Isaías, nós vamos para o capítulo 5 de Jeremias, e a gente vai até ao 8. Amanhã o pastor Carlos vai sair muito cedo para trabalhar, e eu quero já adiantar o livro de Jeremias aqui, o também de amanhã, amém? Aleluia, do 5 ao 8, Jeremias, nós vamos estar aqui fazendo menção. Pastor Márcio Viana, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, seja bem-vindo aí, em nome de Jesus, amém? Capítulo 5 de Jeremias. Dá voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratica justiça ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção.
endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas esses juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu. Um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim, e jura pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se juntaram em bandos, como cavalos bem fartos. Levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruiu-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor, porque aleivosamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome, e até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos, e comerão a tua sega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas, as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Me sucederá que quando disserdes: por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirá: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouve agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura me temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna,
que ele não transpassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a serôdia ao tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laço, põe armadilhas como quem prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram, enriqueceram, engodam-se, estão nédios, e ultrapassa até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos ao capítulo 6 de Jeremias. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque lá do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e decaída assemelhei a filha de Sião, mas contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão entendendo, ou melhor dizendo, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, destruamos seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as águas, assim ela produz a sua milícia, violência e estrago se houve nela. Enfermidades e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne uma assolação e terra não habite. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente espigarão os resíduos de Israel, como a vinha, torna a tua mão como um vidimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisas vergonhosas e não gostam dela. Por isso
estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades, e as suas mulheres juntamente, porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Aleluia, glórias, glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 15: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sobem, aleluia, ou melhor dizendo, sabem coisa e envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre cada um de vós, dizendo: estais atento ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouve vós, nações, informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre elas. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, e o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos à minha palavra, rejeitam a minha lei, para que, pois, me veio o incenso de Sebá, e a melhor cana aromática das terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão nelas, ou melhor dizendo, neles, pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar. Em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústias, aleluia, nos tomou, e dores como as parturientes. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, e revolve-te nas cinzas, pranteia como um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesse e examinasse o seu caminho.
Todos eles são mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro. Todos eles são corruptores. Já o falo se queimou, e o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão fundiu o fundidor, tal diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Amém? Cristiane, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ir com os meus amados irmãos ao capítulo 7, amém? De Jeremias. Capítulo 7. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali estas palavras. E diz: ouve a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entrais por estas portas para adoradores ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vós, aleluia, e vos farei habitar, aleluia, neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glórias ao nome santo daquele que vive, daquele que reina para todo o sempre. Amém? Glórias a Deus. E voltarei aqui no versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes o vosso caminho e as vossas obras, se deveras praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Versículo 8. Eis que vós, aleluia, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes? Então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? E pois esta casa se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Silo, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo, Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, e chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz a Silo, e lançar-vos-ei diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, em toda, aleluia, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes para ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolo à rainha dos céus e oferecerem libação a outros deuses para me provocarem a ira,
Acaso a mim que eles provocaram a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão dos seus rostos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. E acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Portanto, nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, o propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Aleluia! Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, e todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvido, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, clamá-los-ás, mas não te responderão. Aleluia, e lhes dirá: esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção, já pereceu a verdade, e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo, e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, Fúria Cantalamandachébia, que está no vale do filho de Hinnom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca eu, o Senhor, ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não chamará mais Tofete, nem vale do filho do Hinnom, mas vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não ouvir, aleluia, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto para as aves do céu e os animais da terra, e ninguém os apacentará. E farei cessar a cidade de Judá, e nas ruas de Jerusalém a voz do gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 8 de Jeremias. Glórias a Deus. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, expô-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu que tinha amado e a quem tinha servido.
e após quem tinha ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem tinham prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Glórias a Deus. Versículo 3: e será escolhida antes da morte do que a vida por todos os que restam desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios os sábios são envergonhados, espantados, aleluia, e presos. Eis que rejeita a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Portanto direis, suas mulheres, aleluia, melhor dizendo, voltando ao versículo 10, portanto direi, aleluia, darei as suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta ao sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e cura a ferida da filha do meu povo levianamente. Diz: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonha-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Porque nos assentamos ainda, juntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer, e nos deu a beber a água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura, eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes. E vêm e devoram a terra, a sua abundância, a cidade e os bosques habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes, basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei. Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura,
com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim, porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Amém? Assim diz o profeta chorão, Jeremias, que constantemente se entristecia, chorava pela calamidade que o Senhor dava a ele a respeito do seu povo, através de profecias. Em nome de Jesus Cristo, há momento de nós voltarmos atrás, nos arrependermos diante do nosso Deus e falar: Deus, nós precisamos do Senhor. Nós queremos fazer diferente. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor em santidade. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Então, busca o Senhor em todo tempo e lugar. Coloca a tua vida no Senhor. Fala: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Quero convidá-los também, nós estarmos indo até o Salmo 132. Eu quero com você fazer menção desse Salmo para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, que tem nos instruído através das Sagradas Escrituras. Amém? Glórias a Deus. 132 é o Salmo que nós vamos estar fazendo menção. Amém? 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante ao escárbelo dos seus pés. Levanta-te, Senhor, aleluia, glórias ao nome santo daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Oh Deus de Israel, maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Amém? Então diz, aleluia, a Davi: levanta-te, Senhor, ao teu repouso, e tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos por amor de Davi, teu servo. Não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela do fruto do teu ventre, pois sobre o teu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes aleluia, hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido,
vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Janaína, a paz do Senhor Jesus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te somos gratos, ó Pai, por esta tarde. Nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem olhado, Senhor Deus, para o teu povo, ó Pai, com misericórdia, assim conforme diz o próprio Jeremias, que se não fossem as tuas misericórdias, ó Deus, nós seríamos consumidos. Então, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, por o Senhor, ó Pai, ter, Senhor Deus, piedade de nós. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, afirma, Senhor Deus, a tua fé no nosso coração através do Espírito Santo, ó Pai. Olha para nós com um olhar favorável. Ministra sobre nós o teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Oh Deus de Israel, olha para nós, ó Pai. Oh Deus de Israel, ministra, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai, com teu carinho, com teu amor. Nos ajuda, Pai, para que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, sendo fortificados, ó Pai, diante da tua presença. Fala conosco, ó Deus. Ministra, Senhor Deus, sobre os teus filhos e filhas. Não nos deixe só, mas aviva, Senhor Deus, a tua obra ao meio dos anos e a notifica, Pai. Assim, Senhor Deus, nós o adoramos em espírito e em verdade. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor